Olá, pessoal, boa noite. Agora sim, ao vivo, 7 horas em ponto, para a gente começar a nossa live aí super especial, falando da importância de envolver o paciente para uma melhor experiência. Eu vou esperar um pouco aí o pessoal chegar para contar tudo para vocês que a gente vai conversar hoje. Só um segundinho. Que a minha parceira de live está chegando, a Andrea. Cheguei! Boa noite, agora oficialmente. A gente Boa estava fazendo, noite! a gente estava fazendo uns testes e já estava entrando um monte de gente. Estava falando, pessoal, só 7 horas, um minutinho. E daqui a pouco a gente vai ter aqui a Luciana também, que ela avisou que ia atrasar uns minutinhos. Mas vamos lá, pessoal. Bom, boa noite, oficialmente. Boa noite, Andréia. Boa noite! É um prazer a gente estar aqui hoje para falar de um tema que para a gente é super relevante, né? Falar da importância de envolver o paciente para uma melhor experiência. E eu estou aqui com a Andréia, eu vou fazer, às vezes, vou fazer a apresentação, tá? Eu vou fazer a apresentação dela, minha, da Luciana, então todo mundo vai entendendo tudo aqui. Mas vamos lá, Andréia, fiz até uma colinha, porque são tantos títulos, gente, que a gente precisa fazer colinha. A Não Andréia, precisa nada vocês disso, já Kelly. conhecem. Não, vou falar. Ela é administradora hospitalar, mestranda em administração com ênfase na saúde, CEO e founder na Qualifica Saúde, e ela é presidente também do chapter do SEBEX de Santa Catarina, que é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. A gente vai ter aqui com a gente também na nossa live a Luciana Holtz, que é fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, e ela é psico-oncologista e é especialista em bioética. Ela chega já já. E terei eu, junto com vocês aqui, falando bastante, que a gente quase não fala, né, Andréia? Vai ser aquela coisa que a gente não para de falar. Eu sou CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que foi a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Sou partner do IEXP, que é o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, professora da GV e da Fundação Dom Cabral de Experiência do Paciente, membro do Centro de Estudos de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e agora sou uma das autoras do livro, coautoras do livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, com um capítulo na Era da Experiência, a Vez e a Voz do Paciente. E falando de a vez e a voz do paciente, por que a gente está abordando esse tema? Primeiro, que vocês já sabem que ontem a gente já teve uma live, que a Sobrasp está aí realizando o Abril pela Segurança, onde a gente vai falar o mês inteiro aí sobre segurança do paciente e as suas diversas conexões, como, por exemplo, com a experiência. Vamos aí estar abordando os 4 eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente e hoje a gente vai fazer um link com um segundo eixo, que é o eixo que fala do envolvimento do cidadão na sua segurança. Como é que a gente efetivamente envolve o paciente na segurança, né? Como que a gente envolve o paciente para melhorar a experiência dele? E aí, Andréia, vamos E uma contar coisa primeiro, legal, antes né, da gente... Kelly? Uma coisa legal, só para a gente Pode falar. lembrar, que hoje é o Dia Mundial da Saúde. Então, olha, essa live lindíssima Exatamente. no Dia Mundial da Saúde, que massa! Exatamente. A gente fez de propósito, na verdade, Andréia. A gente fez de propósito para a gente comemorar o Dia Mundial da Saúde, gente. Mas, de verdade, é um dia que a Organização Mundial de Saúde também está abordando esses temas todos, do impacto que a Covid está fazendo aí em todos os aspectos, para os pacientes, para os profissionais de saúde. Então, é muito bacana a gente realmente conseguir falar hoje sobre isso. E a Luciana chegou na hora H. Peraí, Luciana. Peraí. Enquanto a Kelly sobe a Lu, só para a gente lembrar que o tema esse ano, proposto pela Organização Mundial da Saúde para o Dia Mundial da Segurança do Paciente, é que a gente possa superar as desigualdades e as iniquidades
nos sistemas de saúde, podendo oferecer sistemas Oi, mais gente! saudáveis. Oi! Chegou! Tudo bem? Chegou na hora A É um gente certa. já prazer fez estar até aqui a com sua apresentação. você. A gente já fez até a sua apresentação, Luciana. Eu já contei tudo de você aqui. Você nem sabe, E depois você eu vai ver escutei, gravado. eu melhor Isolda que eu escutei. Muito bom. Que bom. Desculpa, Andréia, termina, pode falar. Não, e A Andréia eu só estava estava falando aqui da. complementando que assim a campanha desse ano é uma campanha onde a Organização Mundial de Saúde conclama todos os países para que a gente torne o ambiente da saúde mais equânime, né? Para que haja mais igualdade, menos desigualdade nos países em desenvolvimento, mais igualdade e superação dessas iniquidades, né? Então, o que significa isso? Uma assistência com pouca segurança, que os pacientes possam estar mais envolvidos, né, no ambiente de saúde, em casa, conversando e adquirindo cuidados mais, atitudes mais saudáveis e que os sistemas envolvam, né, os pacientes para que eles possam participar ativamente. Então, tem tudo a ver com a nossa live, isso que eu estava colocando enquanto a Lu estava chegando. É isso aí, tem toda a conexão. Agora, o que é importante, acho que antes da gente começar até bater um papo efetivamente para dizer como que a gente pode fazer para envolver o paciente para uma melhor experiência, a primeira coisa eu acho que a gente falar sobre o nosso papel aqui, sobre esse novo grupo técnico de trabalho de experiência do paciente da Sobrasp, né? No final do ano passado, o Vitor, presidente da Sobrasp, acho que dispensa apresentações, ele teve aí a iniciativa de estruturar um grupo técnico de trabalho para a gente ter um foco aí da experiência do paciente. E nos convidou aqui esse grupo. Hoje a gente não conseguiu estar com todo o nosso grupo aqui, até porque não ia caber no Instagram, mas faço questão aqui de falar o nome desse grupo, que tem pessoas realmente muito comprometidas em fazer as coisas acontecer. A gente tem aqui expertises diferentes e complementares, todas de alguma forma olham para a experiência do paciente, então realmente é uma honra estar fazendo parte desse grupo, que temos a Aline Oliveira, que muitos de vocês também já conhecem, né? A Andréia Drummond, a Denise Sugitani, eu, a Luciana Holtz, que está aqui, e a Tatiane Paranaguá. Então, é um grupo que está aí muito focado, a gente está fazendo alguns encontros e qual é o objetivo desse grupo técnico de trabalho? Então, acho que assim, para a gente é realmente muito legal ter essa oportunidade, porque é a primeira vez que a gente está falando com vocês em forma do grupo técnico de trabalho, mas eu vou falar um pouco do propósito, tá? Tem até uma colinha, porque tem muita coisa aqui no nosso propósito. É a gente incentivar aí, né? É incentivar a inserção do tema de experiência do paciente como agenda prioritária de órgãos e entidades de saúde públicas e privadas. A gente tem que realmente atuar de uma forma que a gente consiga aí não ficar no nosso microcosmo, mas no nosso macrocosmo, que a gente conseguir realmente atuar com o propósito de melhorar a experiência de uma forma geral. Estabelecer um intercâmbio de conhecimento nacional e internacional em experiência do paciente, ampliar a articulação com órgãos e entidades de saúde públicas e privadas, a fim de fortalecer a temática no Brasil, e disseminar informações aos profissionais de saúde, órgãos e entidades de saúde públicas e privadas. Então, é assim, gente, a gente vai aí conversar com os associados para entender um pouco de como a gente pode ajudar. E se você não é associado ainda do Sobrasp, venha, porque você vai poder ajudar a gente a contribuir aí com esse tema. E promover uma rede colaborativa de compartilhamentos de experiências e práticas nas temáticas abordadas nesse projeto, tá? Então, tudo isso aqui de propósito. E para eu parar de falar, eu só vou falar para vocês a última coisa aqui, senão eu vou ficar monopolizando, quais são os nossos eixos de trabalho para 2021. Como a gente tem muita coisa para fazer, e não vai dar para a gente abraçar o mundo todo, a gente já tem aqui alguns eixos de trabalho que a gente já começou a trabalhar, e em breve a gente vai mostrar o desdobramento para vocês disso. Inclusive tem um material que foi preparado para vocês, que vai ser divulgado aí no Abril para Segurança, junto com os outros materiais dos outros grupos de trabalho.
Mas os nossos eixos para este ano são direito do paciente e cuidado centrado na pessoa. Então, fiquem atentos e colaborem, se puderem, por favor. Tá bom? Bom, vamos lá, meninas. Vamos começar. Nós temos aqui experiências diferentes, como eu já estava dizendo, e complementares. Eu acho que cada uma de nós pode contribuir, contar um pouco o como é que a gente faz nas nossas diversas atividades para envolver o paciente no cuidado dele por uma melhor experiência. Eu queria começar com a Luciana, que a Luciana tem uma experiência um pouco diferente da nossa, né, Andréa? Que é mais focada aí com os pacientes lá na linha de frente mesmo, que vão lá na oncoguia e que tem uma demanda muito grande. Conta pra gente, Lu, um pouco do teu trabalho e como é que você trabalha essa questão do envolvimento do paciente. Kelly, bom, primeiro que bom estar aqui com vocês. Acho que esse tema, né, é urgente, necessário, né, faz total sentido, está completamente alinhado com tudo que se discute de mais, né, de mais importante quando a gente fala de saúde, de doença. Então, que bom estar aqui com vocês. O ONCO, né? Então, o Oncoguia, para quem não conhece, é uma ONG de apoio, de informação e de defesa de direitos. E como é que a gente trabalha na prática, né? Então, a gente acredita muito que por meio de informação de qualidade, de educação, de apoio e, obviamente, aí, né? Tudo isso muito conectado com uma articulação de forma muito responsável para a gente ter um cenário de sistemas de saúde mais justo, menos desigual, né, e mais efetivo, a gente vai seguindo aí no dia a dia por meio de diferentes projetos. Acho que o que mais conecta com o que a gente está falando aqui é essa questão da gente trabalhar com informação de qualidade para a gente ter um paciente mais envolvido, mais engajado, mais fortalecido, né? Acho que a palavrinha mais moderna aí é o empoderado. Mas, para mim, o que tem de mais importante é que ele realmente seja protagonista da sua vida nesse momento de enfrentamento de uma doença como um câncer. Isso não é uma regra, né? Isso não vale para todo mundo, isso não tem certo ou errado, mas, né, para aqueles que compreendem isso, que se sentem preparados, apoiados e que se conectam com isso, faz muito sentido. E aí a gente está completamente à disposição. Então, a gente tem desde a informação mais básica, né, e mais né, disponível possível, que é tudo que está dentro do portal Oncoguia. Então, eu falo que eu acho que uma coisa que a gente quase que daí a gente não admite é que o paciente não queira minimamente se informar. Acho que o câncer, ele coloca muito as pessoas, né, quase que eu brinco, né, numa caixinha preta, e com muita, né, repleta de dúvidas, de inseguranças e de dúvidas, e que o onco, acho que eu gosto de falar que é como se a gente colocasse uma lanterninha na mão do paciente, né, mas ele precisa acender a luz, ele precisa apertar o botão da lanterninha, né, porque daí ele começa a iluminar esse momento aí tão assustador que muitas vezes o câncer coloca. Então, essa é uma primeira etapa. Agora, depois disso, a gente tem a possibilidade dele ligar para a gente no Ligue Câncer, e aí a gente faz uma orientação ainda mais personalizada. A gente tem a possibilidade dele fazer parte dos nossos cursinhos, que são as formações dos pacientes par. E aí sim, né, eu vou ficando ali com cada vez menos pessoas, mas com pessoas que vão se engajando e que vão se conectando com essa frente. E é dessa turminha, então, né? Que daí eu acho que a gente consegue falar mais de um envolvimento maior com seus direitos, de um envolvimento ainda maior com o seu próprio cuidado, né? Da compreensão que eu tenho para eu conseguir navegar no meu sistema de saúde, que é tão complexo, né? E tão sem ser, né? Tão pouco transparente, né? O que a gente mais escuta dos pacientes é o quanto ele se perde no sistema de saúde. E no câncer o tempo corre contra, então não dá para se perder, né? E aí ele vai se conectando a ponto dele virar um voluntário. E aí sim, pode virar um porta-voz. Muitas vezes a gente tem um time super bacana, que são os nossos causadores Oncoguia,
que eles nos ajudam até mesmo num combate a fake news. Então, tem todas essas diferentes possibilidades aí, de diferentes experiências, e com este grupo, né, um pouco menor, mais engajado e mais empoderado, é com quem a gente até conversa com eles como os grandes especialistas mesmo nessa vivência, né? Então, e que são, eles né, são Luciana? os especialistas. Exato, né? Eles é que estão enfrentando. Então, mas Luciana, tem um ponto aí. Uma questão que eu acho que é aí que faz uma conexão com todo, e acho que até com a experiência que a Andréa também pode contar para a gente. Tem a informação que a gente disponibiliza, para daí a gente educar as pessoas, a questão do health literacy, aí a gente prepara as pessoas nessa questão de educação para ela poder se engajar, para ela poder entender, dar apoio para o autocuidado, né? E esse próprio paciente, isso é uma coisa muito legal, né? É uma coisa muito bacana que, assim, eu vi fora do Brasil e eu vejo agora quanto a gente está fazendo no Brasil, eu fico super feliz, que é essa história de quanto desse empowerment, e esse empowerment que é uma palavra chata, feia até, né? Esse empoderamento, na verdade, é informação. A informação é a pessoa ter o conhecimento para poder agir. E aí eu vejo o quanto a gente começa a dar essa informação para essas pessoas, e essas pessoas podem formar comunidades e ajudar as outras pessoas, porque elas estão falando do igual para igual, né? Tipo, eu passei por isso, então eu posso te explicar e eu posso te preparar, porque eu sei que nessa fase é isso daqui que você vai sentir. Agora, aqui, ó, esse contraponto para a gente ligar aqui com o que acho que as vivências que a Andréa tem até para contar para a gente, tem a história. Você está disponibilizando a informação, mas tem a história do quanto a gente precisa também preparar os profissionais de saúde e as instituições de saúde para fazer essa ponte. Porque uma coisa o paciente está fora da instituição, está no nível ambulatorial e ele vai procurar aí várias alternativas. Agora, tem a hora que ele está lá, o quanto que a gente conecta e o quanto a gente dá de informação para essas pessoas. A Andréa trouxe um trabalho que ela fez alguns anos atrás, né, Andréa? Olha só. E conta um pouco para a gente desse trabalho, Andréa. Como é que foi interessante e o que a instituição fazia, o quão se preparava os profissionais de saúde também para atuar dessa forma? Então, primeiro eu quero dar boa noite a todos que estão aí com a gente. Eu já vi muitos amigos queridos, Robson, Aline, o Gustavo, Ana Maria, enfim. Tem muita gente boa aí ouvindo a gente e participando. Colaborem aí, interajam com a gente, falem aí nos comentários, no chat, perguntem, a gente está aqui para isso. Dá boa noite a Luciana. Luciana, eu sou fã do seu trabalho, parabéns. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Kelly, eu não preciso dizer, porque assim, a gente já é bem próxima e sabe quanto que eu te admiro. Nós começamos uma caminhada praticamente juntas lá atrás, você, claro, já avançada e já trazendo para o Brasil e trazendo para os hospitais e para os serviços de saúde. Oi, Simone. Os conceitos da experiência do paciente e eu, né, em Recife, lá quando estava à frente do Real Hospital Português, e a gente se conheceu naquela ocasião, que foi uma ocasião muito especial. A gente implantou o primeiro escritório da experiência do paciente do Norte e do Nordeste, não tinha, né? Tinham algumas iniciativas no Sudeste, em São Paulo, com Einstein, Sírio, um grupo se desenhando no Samaritano e tal, e a gente levou para Recife esse trabalho que foi extraordinário, que é extraordinário, que se manteve, que se perpetuou. Mas eu queria dizer para vocês que bem antes disso, em 2012, 2013, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, eu estou morando em Florianópolis hoje, mas eu sou carioca e o meu coração é carioca. A gente nem percebe que você é carioca. Não, é tranquilo. A gente implantou... Ó, Georgia estava com a gente lá, ela está falando aí com a gente, colocando os olhinhos, os coraçõezinhos nos olhinhos, mas ela começou com a gente lá em Recife. A Gisele foi minha aluna. Mas, gente, deixa eu voltar aqui, porque senão a gente fica olhando todo mundo que está aí. Para de olhar os comentários, Andréa. Fala, foca.
Então, aí a gente implantou em 2012, quando a gente, no Rio de Janeiro, estava estruturando, a gente estruturou uma Câmara Técnica de Qualidade e Segurança e a gente trouxe todos os profissionais para esse trabalho, envolvendo, e ali a gente desenvolveu a campanha das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, que virou a campanha do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, ali, a gente teve eu tive um entrosamento e uma relação muito intensa com a Anvisa. Diana, minha querida amiga que estava na Anvisa como gerente geral naquela época, Magda, Fernanda, Fabiana, Diogo. Então, a gente teve um entrosamento muito grande. A Anvisa tinha um grupo técnico de segurança do paciente, ainda tem, mas ali era uma coisa muito embrionária. A gente assim, era um trabalho que a gente estava todo mundo começando. E aí a gente trouxe para o Brasil uma campanha que era, através da Anvisa, né? A Anvisa trouxe para o Brasil uma campanha que é uma das áreas de atuação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que chama Patient for Safety Patient, que é paciente pela segurança do paciente. E nessa campanha, a gente tinha algumas perguntas. Então, assim, pergunte ao seu... Era uma campanha de engajamento, tá? Engajamento para os pacientes estarem mais participativos no seu processo de cuidado. E ali naquela campanha tinha assim, pergunte ao seu médico sobre o seu estado de saúde, pergunte ao seu médico sobre a evolução do seu tratamento, pergunte ao seu médico sobre os medicamentos que você está tomando, pergunte a um profissional de farmácia, pergunte a um fisioterapeuta, pergunte a um enfermeiro. Então, eram vários pontos de estímulo e de contato estimulando o contato daquele paciente com a equipe de saúde. E o que a gente fez, então? Kelly, a gente pegou lá no Hospital Federal de Bom Sucesso, eu, Tatiana, Luzia, Edna, uma equipe, estagiários de serviço social e de psicologia. Nós desenvolvemos uma pesquisa fundamentada nessa campanha. E foi uma pesquisa que nós aplicamos nos nossos pacientes no hospital. E, pasmem, os números eram assim, só revelaram aquilo que a gente sabia, que o nível de comunicação entre os profissionais de saúde, especialmente os médicos, aqueles profissionais que estão na frente, né, na linha de frente, que deveriam ter uma interlocução quase que contínua, né, continuada com os pacientes, isso não existia. A comunicação era cheia de falhas, os pacientes tinham muitas dúvidas, os pacientes não sabiam a que estavam sendo submetidos, não tinham a percepção de, por exemplo, de quanto tempo o seu tratamento duraria, de quanto tempo permaneceria internado, enfim, uma série de coisas que fez com que a gente, então, adotasse medidas para estimular uma comunicação mais efetiva entre profissionais e os pacientes. A gente descobriu um incidente, né, um evento adverso pela própria paciente, e um evento adverso assim muito impactante, que era um evento adverso onde uma paciente que era homônima, eram duas pacientes homônimas e uma tomou sangue no lugar da outra por falhas no processo de checagem. E aí, assim, claro que teve todo o acompanhamento, mas foi... Sabe por que ela perguntou por que ela tinha tomado sangue para o médico? Depois, porque ela tinha sido estimulada a participar. E então, ela respondeu à pesquisa, e aí teve a prescrição de um sangue para uma outra paciente, o sangue veio para essa, e ela perguntou para a profissional, mas por que eu vou tomar sangue? E aí a enfermeira falou, olha, está prescrito, você pergunta para o médico. E aí depois, quando ela foi perguntar para o médico falou assim, mas sangue? Não prescrevemos sangue para você. E aí, olha, gente, graças a Deus, tudo ocorreu bem, não houve nenhuma reação adversa, imediata, não houve nada, e essa paciente foi seguida. Mas olha quanto a gente falha. Olha como a comunicação é fundamental. Olha como a experiência do paciente é tudo. Então, falhas na comunicação... Então, elas impactam demais. Eu já vou concluir aqui, Kelly. Não, desculpa, é que tá dando umas falhadinhas. Fala de novo, Andréia.
Então, as falhas de comunicação impactam e estão entre as maiores causas de eventos adversos. Então, o que eu trouxe aqui foi um exemplo para vocês entenderem o quanto que a gente precisa trabalhar o engajamento dos nossos pacientes. E aí, Kelly, eu queria só ouvir um pouco também, talvez a Lu também esteja ansiosa, mas para a gente ouvir um pouco daquilo que você vê e tem de conhecimento das iniciativas que estão ao redor do mundo, né? Porque aqui a gente eu já acho que assim, não. Você vê, né, André? A gente acha que as coisas ao redor do mundo são muito diferentes. Eu acho que, assim, claro que a gente tem níveis de maturidades diferentes, em países diferentes, mas no fim do dia, as coisas, elas passam pelas mesmas questões. Então, eu acho que, inclusive, com a questão da pandemia, ficou muito claro a questão da comunicação em si, o quanto ela é importante, o quanto ela é falha. E o quanto os profissionais de saúde, aí a comunicação nos seus mais diversos aspectos, né? Na comunicação com o paciente, na comunicação com a família, na comunicação entre equipes, e por aí vai. Mas eu acho que, assim, tem algumas coisas que elas são muito diferentes, eu acho que principalmente da Europa com o Brasil, quando a gente faz essas comparações. Eu acho que o mercado americano, ele que impulsionou a experiência do paciente, porque ele começou a remunerar a experiência do paciente. Quem já me escuta já não aguenta mais escutar as mesmas coisas, mas em 2006 ele começou a ser remunerado aí através do HCAHPS. Então, assim, o mercado americano olha muito para isso, mas o mercado americano, apesar de serem muito estudiosos e serem muito, muito bons em muitas coisas, tem uma teoria um pouco descolada da prática, né? Quando a gente vê a prática, a gente vê que não é tão exatamente como está escrito lá na teoria. E na Europa, como na Europa eles não são remunerados por experiência, eles têm um olhar muito diferente para o cuidado centrado na pessoa, que é uma dessa base aqui, desse engajamento, desse envolvimento, de dividir decisão clínica, de apoio para o autocuidado e tal. Mas por quê? Porque a maior parte do sistema europeu é pública. Sendo público, o que acontece? Eu tenho só um dinheiro para atender todo mundo, então eu preciso educar essas pessoas para poder engajar, para poder atender mais gente. Então, eu acho que a Europa, sem dúvida nenhuma, é mais avançada neste quesito, e nesse quesito de dividir decisão clínica, de envolver realmente o paciente. Então, como a gente está falando de uma questão cultural já trabalhada há muitos anos, os profissionais de saúde atuam de uma forma diferente. Então, eu acho que esta é a grande diferença, e aí eu posso contar um pouco das coisas que a gente tem feito neste aspecto aqui no Brasil, mas esta é a grande diferença, acho que, de Brasil e Europa. Europa atua com o cuidado centrado, de novo, cada país tem um jeito diferente, né? Tem países que são muito mais fortes nisso, como a Inglaterra. A Espanha tem um olhar também muito forte, já diferente de Portugal. Mas eles estão muito à frente da gente nesse quesito. E eu acho que o outro grande gargalo que a gente tem é que a gente não tem isso de forma sistematizada. Aí, Lu, eu estou falando das instituições de saúde. Concordo, né? Não estou falando exatamente num outro aspecto, mas as instituições de saúde, quantas consultorias a gente vai fazer, às vezes, em alguns hospitais, que eles falam assim para a gente, olha... Somos super... a gente atua muito com o cuidado centrado no paciente. Só que isso não é feito de forma sistematizada. Eu tenho uma área que faz uma coisa, eu tenho uma outra linha de cuidado que atua com uma outra coisa ali, mas eu não tenho isso como premissa, como diretriz da instituição, né? E aí, quando eu estou falando de instituição, gente, eu estou falando porque é através da instituição que a gente vai começar a trazer ferramentas para os profissionais de saúde, já que estas ferramentas não são ensinadas na sua formação. Mas e tem uma coisa, Kelly, que eu acho que eu queria só completar aí, assim, eu acho que é perfeito isso que você falou, mas eu acho que agora a gente vai começar um novo momento, tá? Pensa que hoje nós temos a experiência do paciente super, né? Todo mundo já entendeu que é um fundamento, né? Um fundamento
na saúde, tá? De uma forma geral, na gestão, os gestores, as lideranças precisam dar valor e estarem centrados na jornada dos pacientes nas suas instituições, precisam avaliar a experiência, precisam trabalhar com todas as métricas, mas isso, como você mesmo disse, ainda é uma coisa a ser muito trabalhada. Só que tem um outro player que é fundamental hoje, por exemplo, na saúde suplementar, que é a operadora de plano de saúde, que nunca discutiu dentre os seus indicadores, entre as suas ações, ela não chegou à ponta para avaliar, né? Por quê? Porque ela estava ali com uma missão de atuar no pagamento, na contratação e no pagamento de serviços. Mas ela precisa reconhecer isso. Ela precisa reconhecer que ela é um elemento fundamental, porque ela contrata serviços, ela é remunerada por alguém, né? Ela é contratada por alguém, seja na modalidade que for, para que ela proveja, para dar provisão aos serviços de saúde. Então, ela é um elo importante nisso tudo. Outro elo fundamental é o governo, né? Porque hoje o governo, né? O nosso sistema de saúde tem os responsáveis, os entes que são responsáveis, em última instância, por prover a saúde da população. E eles também precisam entender que na hora de uma contratualização entre estados e municípios, governo federal, a experiência precisa ser avaliada. Então, a gente precisa, Kelly, Luciana, a gente precisa caminhar nessa direção. É nisso que a gente precisa investir também. A gente precisa olhar os serviços e entender e reconhecer que eles são um ponto fundamental. Mas governo e operadoras de planos de saúde precisam cada vez mais. E outra coisa, eu ouso dizer, e as empresas que contratam, né, esses serviços, esses planos, eles precisam ter entre as suas métricas a medição da experiência. Porque aí sim, Kelly, a gente vai conseguir se aproximar um pouco do NHS, desses sistemas que valorizam a experiência. Mas vamos lá, a gente tem uns. Fala, Lu. É que eu acho que a gente tem alguns gaps aí, mas fala você. Eu queria, na verdade, devolver a pergunta para a Andréia. Nossa, o que eu queria até te ouvir, então, é assim, pensando nisso, né? E aí, do que eu vivo acompanhando, né, as dificuldades dos pacientes, literalmente, né, na ponta. E aí, um sistema fragmentado, um sistema que não conversa, um sistema que não é transparente, um sistema que não informa, que não tem prazos, que não olha para desfecho, né? Então, assim, é isso que a gente tem ali na ponta. Por onde a gente começa, Andréia? Ô, Lu, a gente não tinha nada de segurança do paciente. A gente fez essa semana passada 8 anos da publicação de um programa que começou com pessoas que sonharam. A gente hoje tem uma sociedade brasileira para a qualidade do cuidado e segurança do paciente que começou com as pessoas que sonharam. Então, nós somos líderes, nós precisamos sonhar. Quando ninguém falava em experiência do paciente, Kelly estava dando aula de experiência do paciente. Quando ninguém falava de experiência do paciente, a gente estava implantando uma pesquisa, a gente estava implantando uma área de gestão da experiência. Então, somos nós. Quem está ouvindo a gente, agora a gente está com 66 pessoas que estão aqui participando com a gente dessa live. Somos nós que precisamos mudar isso. E somos nós que juntas, através do nosso trabalho, através daquilo que a gente acredita, através da sistematização de todos esses conceitos que Kelly traz, que você traz, que eu trago, que todos os profissionais estão investindo, né, no aprimoramento, na sua formação e na sua prática, de todo esse saber. Então, eu acho que a gente já começou, Lu. A gente já começou, de fato. Eu acho que agora a gente tem que levar isso para dentro de uma política pública. E aí, a gente tem um papel fundamental. A gente tem que trazer a Luciana Uê para discutir isso. A gente tem que voltar
a ter contato com o pessoal da Anvisa, que agora estão enlouquecidos aí, coitados, com essa questão da vacina. Mas tem gente lá discutindo segurança do paciente. A gente tem que buscar a ANAP, a gente tem que buscar a Abrange, a gente tem que buscar a Unidas, a gente tem que buscar os institutos de direito do paciente, porque isso precisa ser uma política. Junto com a segurança, a experiência é tudo. Não é, Kelly? Então, as minhas considerações são assim. Eu acho que, em primeiro lugar, as operadoras de saúde, elas têm mudado porque elas já perceberam que é uma questão de sobrevivência. Então, a gente tem falado de novos modelos de remuneração e não dá para a gente falar de valor em saúde sem trazer o paciente. Então, eu acho que essa vai ser uma questão, né, que já está mudando a mentalidade. Nós não somos remunerados ainda, mas um dia seremos. Eu acho que um dia um HCAHPS vai chegar aqui exatamente, e aí você fala da história das políticas públicas e tudo mais. Mas a gente já tem operadoras de saúde que estão fazendo isso, Kelly. Sim, a gente já tem, por exemplo, mas eu estou dizendo não pelo que governo. Não pelo governo. Isso. O HCAHPS, ele foi implementado pelo governo americano. Então, a gente tem redes aí que já implementaram e que estão fazendo a troca. Experiências pontuais. Dos hospitais. A gente tem aí alguns sistemas como o Unimed, por exemplo, que de alguma forma remuneram com base em determinadas questões. Então, eu acho que a gente vem ao longo desses anos mudando. Precisa ainda de muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que a gente já tem falado aí na remuneração baseada em valor, que já traz essa questão de trazer o paciente e por aí vai. Agora, a grande questão, gente, de tudo isso é que hoje, quando eu comecei a falar disso em 2014, eu estava pregando no deserto, graças a Deus, apesar de a experiência do paciente é coisa nova, não. Olha lá, a Andréia falando que em 2011 fez uma pesquisa que de alguma forma aborda a experiência. Então, quer dizer, todo mundo já fazia alguma coisa de experiência, mas o que é que a gente traz para cá como método? Né? O que é exatamente experiência? Porque acho que esse é o ponto. Então, hoje, a experiência do paciente está na agenda estratégica dos gestores, das instituições de saúde, porque tem percebido que isso é uma forma que vai ser algo de sustentabilidade para as instituições. Mas, vamos lá, o que é a experiência do paciente? As empresas e as pessoas, quantas vezes eu vou lá e o pessoal fala, tem o escritório da experiência do paciente, e na verdade, fazer as ações aí de humanização, não que isso não seja importante, pelo amor de Deus, gente. Mas experiência do paciente, a gente tem que falar em trazer desfechos, né? Que foi o que a Luciana abordou aí. Como que a gente vê exatamente? Então, assim, só para falar para vocês, na Patient Centricity, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade, certo? O que adianta a gente estender o tapete vermelho para o paciente e matar o paciente ou cometer um evento adverso, matar de uma infecção ou um evento adverso? Então, a primeira coisa é segurança e qualidade, que é o que a gente está falando aqui agora. Não dá para a gente fazer mais nada se isso daqui não estiver fortalecido. O segundo pilar é a atenção centrada no paciente ou o cuidado centrado na pessoa. Então, você pode ter um cuidado seguro, mas não necessariamente ser centrado na pessoa. Vocês concordam? E o terceiro pilar é a excelência na jornada, que é o que todo mundo pensa que é só isso que é experiência, que é só olhar a jornada. Não que eu não tô, quando eu estou falando só, eu não estou dizendo que é pouco, tá? Mas para mim, experiência é a gente olhar para essas 3 questões, porque uma coisa complementa a outra. Completamente conectadas. Né? E aí, quando a gente está falando ponto a ponto da jornada. Quando a gente está falando desses indicadores, quem é? O povo olha indicador de experiência do paciente com o quê? Satisfação e NPS. Quem é que está olhando aqui PROM e PREM? Quem é que está olhando qual é o desfecho? O quanto eu engajo, o quanto eu converso aí com o meu paciente, o quanto eu estou educando o meu paciente, o que isso está fazendo de diferença no desfecho clínico? Quem é que faz isso de forma sistematizada? Mas tem uma condição necessária para a gente fazer isso, Kelly. Eu concordo absolutamente com você. Acho que, quando a Lu pergunta, quando a gente vai começar, eu acho que a gente... O que, não né? é quando, é como. Acho que é como.
Tá acho te que a gente provocando. começou. Quando eu sei que você já começou. Mas eu acho que trazendo um pouco esse desafio mesmo do cenário. Então, eu acho que a gente começou quando colocou na pauta, começou quando enxergou isso que a Kelly acabou de dizer, que não adianta, o paciente não tem uma boa experiência, se ele não tiver o cuidado seguro, se ele não tiver acesso, se ele não tiver efetividade. As organizações entenderam por quê? Porque a experiência, quando a gente trabalha a experiência, a gente torna as nossas organizações mais eficientes. E tem um trabalho que foi da Century, dois trabalhos, um da Century e um da Deloitte, se eu não me engano, em 2014 e 2016, que diziam que aqueles hospitais americanos que implantaram a experiência do paciente tiveram margens maiores do que os outros. Isso significa dizer que eles conseguiram capitalizar mais, eles conseguiram ter resultados financeiros melhores. Então, eu acho que na saúde... Desculpa, André, apesar de investirem na experiência, eles ainda tiveram retorno melhores. Claro, gente, que eu sempre digo que a experiência do paciente tem que trazer retorno financeiro, sim, também. Né? Não é só a satisfação, ou não só a lealdade, não é só o desfecho. Mas vale dizer, Andréia, e essa é a nossa grande dificuldade, por isso que no Brasil a gente ainda não tem dados específicos para falar sobre isso. Estamos fazendo estudos, mas até mesmo porque transformar uma cultura de uma organização demora um tempo, mas vale dizer que fica muito mais claro para eles, para os americanos, porque eles são remunerados também por isso. Então, dos quesitos do HCAHPS é um fator de remuneração. Então, fica claro que estou gastando mais, estou investindo mais, mas também estou deixando de gastar, né? Estou tendo processos melhores e também estou ganhando mais. E tem uma coisa além do gastando melhor, né? Exatamente. Isso. Sendo mais eficiente. E tem uma coisa, Kelly, que eu acho que é fundamental quando a gente fala isso. Os Estados Unidos, eles precisaram... Sempre lá tem alguma coisa relacionada com o bolso, né? Então, assim, com dinheiro. Então, ou é mais financiamento, ou é mais perda financeira. Então, enfim, sempre está entre a perda e o ganho financeiro. Mas eles conseguiram fazer essa virada qualitativamente. O que eu acho que a gente precisa desenvolver aqui? Vamos pegar o exemplo do que foi a segurança do paciente. A gente tinha uma política nacional de atenção hospitalar sendo publicada. Nessa política, existia uma contratualização entre estados e municípios e o governo federal, o Ministério da Saúde. Naquela época, em 2012, não tinha uma palavra escrita em segurança do paciente e gerenciamento de risco. Uma política nacional de atenção hospitalar não estava sustentada, por exemplo, por uma contratualização fundamentada em segurança. Não estava. A gente entrou, discutiu, participou da consulta pública, disse que não podia ser assim, conseguimos mobilizar tudo e conseguimos colocar minimamente a contratualização da estruturação de gerência de risco, núcleo de segurança do paciente, dos protocolos básicos de segurança do paciente, isso garantindo repasse, tá? Do governo federal para estados e municípios. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa caminhar nessa mesma linha. A gente precisa buscar essa aproximação com o Ministério da Saúde, que eu acho que nesse momento está tudo muito conturbado, mas se a gente não fizer, nunca vai acontecer. A gente tem que provocar para que a gente consiga trazer isso para um eixo de contratualização, que é uma contratualização recorrente. Pode entrar para a própria contratualização da Política Nacional de Atenção Hospitalar, um eixo sobre experiência. E também sobre o tema da nossa live hoje, que é como as equipes de estados e municípios têm feito para engajar o paciente no seu processo de cuidado. Então, eu acho que a gente tem assim, a possibilidade de fazer coisas maravilhosas, como a gente já fez, como a gente vem fazendo e como a gente ainda vai fazer muito mais. Eu acho que a gente precisa unir todas essas pessoas, essas forças
para que a gente consiga levar isso. Acho que a Sobrasp é um canal fundamental, acho que nosso grupo é um canal fundamental, acho que o Oncoguia, o Instituto de Defesa da Aline e várias outras organizações, a gente pode levar isso como uma agenda, e uma agenda de Estado. E por isso que acho que todas nós topamos o desafio, porque realmente é muito complexo, né, gente? Todo mundo é super ocupado e tal, mas a gente está lá doando o nosso tempo firmes num propósito, porque a gente acredita que só a gente realmente unindo forças, unindo olhares diferentes, expertises diferentes, é que a gente vai conseguir avançar. Agora, meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos mais 15 minutos de live, porque a gente não pode passar de 1 hora. E agora está na hora de nós começarmos a interagir com o nosso público. Nós temos aqui já vários comentários, tá, gente? Eu estou recebendo algumas coisas aqui. Ó, a Mônica, oi, Mônica Traub. Ela está falando que é humano, que está comemorando 20 anos, né? E que a gente mudou. Sabemos como mudar? Ah, Mônica, eu acho que a gente mudou, sim, vai, um pouquinho. Dizer que a gente não fez nada nesses 20 anos, a gente fez. Temos coisas para melhorar? Acho que a gente tem muito, né? A gente tem muita coisa. Essa história, né, da cultura do medo, de como é que a gente faz, o quanto que a gente ainda está trabalhando a questão de disclosure, com quanto isso está longe ainda das instituições, dos profissionais de saúde. Mas acho que a gente já mudou bastante. Vocês não acham, meninas? Eu acho que sim. Concordo, sim. Eu acho que o assunto é o que vocês estão trazendo, né? Pelo menos nas principais discussões temos o tema inserido. Acho que a gente tem que começar a sair talvez um pouquinho da teoria e começar a ampliar a prática, né? É isso aí. Eu acho que assim, né? Quando a gente olha, o que a Andrea falou, né? Quanto tempo, e não faz tanto tempo assim, né? Que a gente está falando aqui de segurança e qualidade. Eu acho que assim, hoje a gente já avançou numa questão de não dá para começar a partir para outro ponto se não tiver segurança e qualidade. Então, acho que isso hoje está muito mais. A gente já passou, acho que, do estágio básico, apesar da gente ter um Brasil tão diverso e a gente ter aí locais e situações que realmente são muito adversas. Mas eu também acho, gente, que com a questão da pandemia, a gente conseguiu também trazer um pouco a população para entender um pouco mais sobre essa questão de segurança, que isso sempre foi muito perfumaria, né? As pessoas que são leigas, elas olham o quê? A hotelaria, elas olham outras questões. E eu acredito que a segurança ficou uma coisa mais evidente, mais forte com a questão da pandemia. Vocês concordam comigo? Eu concordo, eu acho que tá no nosso dia a dia, né, gente? Tá dentro de casa, né? Não tem, é o que você falou outro dia, né, Andréia? Assim, não tem nem 2 meses, a gente estava todo mundo sentado em pleno domingo assistindo uma reunião da Anvisa para ver a vacina ser aprovada, né? Assim, quando que a gente imaginou acontecer final de Copa isso? do Mundo. Exato. Então, eu concordo. Tem uma coisa. Pode ir, Andréia, vai lá. Não, vai concluir, desculpa. É que tá dando um gap aqui no... delayzinho, tá, né? Tá sim. Mas pode concluir, Lu, vai aí. Eu acho que eu quero trazer só rapidinho o desafio da desinformação, né? A gente tem aí um movimento forte que é né, obviamente de fake news e que aí tem que caminhar aí, né? Acho que a gente também tem que ter um compromisso importante de não deixar de olhar para isso, porque tem um desserviço gigantesco, né? Enquanto a gente tem, sem dúvida nenhuma, né, uma ciência sendo mais valorizada, né, porque está explodindo, isso explodiu com a pandemia, sem dúvida nenhuma. A gente também tem um movimento forte aí de muita fake news na saúde que a gente talvez tenha que colocar aí nesse pacote também de um compromisso com a segurança das pessoas, porque é muito grave, muito grave.
A Sueli Pedreira, ela está falando aqui que o caminho ainda é longo, haja visto a realidade na formação dos profissionais que muitas vezes desconhecem o básico. O olhar precisa ser mais lúcido. E assim, né? A gente até hoje não faz campanha para lavar as mãos, né? Mas o que eu digo é que eu acho que com a história da pandemia a coisa ficou mais clara, porque agora, quanto que as pessoas tinham ideia de que precisava ficar passando álcool gel o tempo todo na mão? Sim. Quanto que a gente teve de redução de idas às emergências, que a gente sabe que mais de 90% das pessoas que utilizam serviços de emergência estão lá na escala de Manchester como verdinhos, né? Então, eu acho que a gente teve uma conscientização meio que à força, e a gente precisa ver como é que isso vai se estabelecer. Pronto, agora eu tô vendo todos os comentários aqui. E eles estão em cima de vocês. Oh, meu Deus! Que mais, gente? Que mais? A gente quer saber se vocês têm alguma pergunta específica para fazer. Eu queria colocar uma coisa. Ou vocês estão me ouvindo? Coisa. Tá dando umas falhadinhas, André. Acho que falhadinha de conexão. Mas pode falar. Eu queria colocar uma coisa, o Robson falou uma coisa que é importante. O que importa muito mais a direção do que a velocidade. Eu concordo com ele, acho que a gente precisa, a direção, a gente perseguir o caminho, qual é a meta, então vamos. Mas eu acho que a gente precisa vencer uma coisa fundamental nisso tudo, né? Primeiro, foi o que a Kelly colocou e a Luciana, que é a gente conseguir trabalhar a comunicação. Se tem uma das coisas que são prioritárias nesse processo, é a gente conseguir trabalhar e educar os nossos pacientes. Porque fake news, a cada segundo realmente, Lu, a gente recebe uma informação que não é validada, que não é checada, que não é própria, que não está fundamentada na ciência. Então, o nosso papel como profissional de saúde é diminuir esse abismo entre a qualidade e a quantidade de informação. Então, é o nosso papel fazer com que os nossos pacientes eles valorizem qualitativamente cada informação que recebem. E uma outra coisa que foi o que a Kelly falou o tempo todo, que é a cultura. Então, se a gente consegue aproximar cada vez mais os ambientes de saúde para uma cultura de segurança, para uma cultura onde a experiência seja valorizada em cada ponto de contato, em cada momento da jornada, a gente vai conseguir avançar um pouco mais. Eu tenho alguns exemplos aqui de coisas que a gente fez e que eu acho que assim, são super interessantes da gente pensar como a gente traz essas questões para as próprias instituições, né? A gente tem, gente, que co-criar com o paciente. Acho que isso é uma coisa que a Luciana faz muito lá no Oncoguia, né? De trazer exatamente as dores do paciente e co-criar com ele. Então, é muito mais fácil, que é o tal do user experience, né? Como é que a gente vai fazer uma coisa para o outro que a gente não está sentindo na pele? Então, quem usa é quem sabe. Teve um momento que a gente estava fazendo numa instituição, a gente estava tentando entender a experiência dos usuários, fazendo lá o diagnóstico. E a gente fez alguns grupos focais com pacientes. E esse diagnóstico era do pessoal de internação hospitalar. E a gente fez um grupo focal, e eu lembro muito desse grupo, e era uma paciente, Luciana, que tinha passado por procedimentos oncológicos. E ela disse que, olha a experiência que ela contou, que ela estava no quarto, ela estava com um pique, e entrou uma enfermeira e falou assim para ela: olha, dona Maria, todo mundo que entrar aqui precisa lavar as mãos para manusear o seu pique. E aí ela falou, tá bom. E é muito engraçado, né, da gente ver, eles não sabem diferenciar quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem. Aí ela falou assim, que entrou outra enfermeira lá e que ela foi manusear o pique sem lavar as mãos. Aí ela virou e falou assim, não, pode ir lá lavar as mãos, foi a enfermeira-chefe quem me disse. Ou seja, se
a enfermeira não tivesse falado isso, essa paciente estaria com infecção. E a gente fala isso? A gente fala que, olha, se entrar aqui precisa lavar as mãos? Não. Por quê? Porque isso é óbvio. Só que o que é óbvio para a gente não é óbvio para o paciente. Então, eu acho que são estas coisas todas que a gente precisa observar para a gente tentar entender como a gente oferece diretrizes para os nossos profissionais, a gente estimular o paciente a fazer parte do cuidado e sempre, gente, a dica é: façam sempre a medição. Tira um retrato do que é hoje, de qual é o desfecho que você tem hoje, né? E o que é, e a partir do momento que você implementar determinadas ações, qual é o resultado que você está tendo, o quanto você conseguiu evitar de evento adverso, o quanto você conseguiu engajar o paciente, o quanto você conseguiu de melhores desfechos e por aí vai. Ó, eu estou recebendo aqui um monte de recado, tá? Mas a gente tem que terminar às 8 horas em ponto. Então, vocês, ó, nós temos aqui 5 minutinhos para vocês falarem aí as últimas coisas. Vamos lá, então, vamos fazer os nossos 5 minutos aqui, enquanto o pessoal não está perguntando nada para a gente, né? Lu, quais são... Eu vou pedir aqui, tipo bate-bola. Tá bom. Quais são as dicas, o que você aconselharia, baseados aí na tua experiência no Oncoguia, para fazer diferente, para a gente conseguir engajar mais o paciente no seu cuidado? E eu acho que a Andrea caiu e daqui a pouco ela deve voltar. Kelly, para mim, eu acho que as duas grandes, né, as duas grandes dicas, que são, na verdade, aprendizados, a gente precisa, eu tenho me envolvido muito, estudado muito a questão da Health Literacy, que eu adorei que você já trouxe, e acho que ela só complica ainda mais, ela esclarece e complica ainda mais, porque fica claro o quanto a gente tem que adequar nossa linguagem, né? Primeiro, conhecer prioritariamente o nível educacional daquela pessoa com quem você quer se comunicar e o quanto você adequar a tua linguagem a ela tem que acontecer. Então, a gente está falando, né, de uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma. Então, eu, profissional de saúde, preciso, né? Assim, se tiver que desenhar, eu tenho que desenhar, né? E minimamente buscar compreender o grau que aquela pessoa que está sentadinha ali na minha frente, muitas vezes insegura, né, com medo, o que eu posso fazer para que ela entenda. E eu sempre acredito que assim, a informação ela tem que vir junto com apoio, né? Então, principalmente para o paciente oncológico, como é que ali, olhando para essa jornada do paciente, como é que eu posso contribuir para que ele realmente entenda o que está acontecendo, se engaje, valorize e viva de verdade, né? Como o protagonista desse momento da vida dele. Afinal de contas, é da vida dele que a gente está falando, né, Andréia? Não dá para ser... Andréia, deixa eu até falar que a Andréia caiu, ela tá falando aqui, ó, caí. Ô, Andréia, você precisa solicitar para mim para eu conseguir te colocar aqui de volta. Ela só tá colocando aqui, oi, caí. Caiu mesmo. Mas é verdade, Lu. É essa história de... Ele precisa ser o protagonista, mas tem tanta coisa envolvida aí. Nossa, e aí, muito. quando a gente fala assim, ele precisa ser o protagonista, é muito fácil a gente falar na teoria e a gente sabe que na prática muito tem distante. tanta coisa, muito, né? Muito. Então, eu assim, acho que olha, hoje... é o que eu falo. Hoje, eu gosto hoje, de só lembrar que não tem certo ou errado, né? Cada um tem que respeitar seu próprio limite, né? Para decidir até onde ele quer ir, né? Exatamente. E aí, assim, às vezes a gente tem o paciente, principalmente o paciente oncológico, né, Luciana? Hoje mesmo eu estava conversando aqui com uma paciente de um trabalho que a gente estava fazendo. Ela falou assim: hoje eu não tenho força. Ela falou: não dá para falar, hoje eu não tenho força nem para escovar os dentes. Exato. Então, é isso que eu digo. É fácil a gente falar determinadas coisas, mas quem está passando é outra história. Gente, olha, tem muitas... o Vitor está falando aqui que conhecer o letramento é fundamental. Eu acho que eu não vou conseguir mais colocar a Andrea de volta. A Sal está falando que, não sei agora que o nome é Muniz, não dá para trabalhar a experiência do paciente sem a literacia em saúde. E a Sueli também está falando que a experiência do Ask Three Questions, que ela é bem legal e que ela teve essa experiência que foi fantástico. Bom, gente, o Vitor também está convidando vocês aí para visitar o site da Subrasp. A gente tem aí, enfim, a gente convida todo mundo para
para chegar aqui e se associar e trabalhar com a gente aí nesses grupos. A gente tem muita coisa aqui para trabalhar. Gente, tenho que finalizar, dizer que foi um grande prazer de estar com vocês. Lu, obrigada. E a gente Andréia, volta, né, Kelly? A gente volta, né? A gente volta. É só vir para deixar, né? A gente volta. A Andréia também está por aí. Um beijo. Tchau, gente. Até